Então, a gente já está no ar, então eu gostaria de te dar boa noite, seja bem-vinda, Belle. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o link que a gente está no Facebook, porque aí se vocês quiserem, por acaso, né, se vocês quiserem compartilhar com quem não está presente ou não conseguiu se inscrever, vocês podem fazer isso nas redes de vocês, tá? Então, fiquem à vontade, tá aqui o link. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Hoje é um bate-papo muito bacana. Eu vou apresentar vocês a Isabelle. Primeiro, eu gostaria, antes de apresentar a Isabelle, eu gostaria de agradecer a Maria Augusta Arruda pela conexão. Guta, beijo para você, já estou com saudade. E só assim que eu pude conhecer a Belle, né? Ela já ficava aqui nos webinários, né, Belle? Já acompanhou alguns. E aí a Guta disse: você tem que conhecer a Belle. E realmente eu tinha que conhecer a Belle, a rede tinha que conhecer a Belle. Obrigada por isso, Guta. E a Isabelle Tancioni é fundadora da ONG Best Friends Alliance em 2018 e é colaboradora da veterinária da USP. Ela é formada pela USP em veterinária, com mestrado e doutorado em imunologia, pós-graduação com pesquisa na área de câncer e foco em cânceres que atingem mulheres na Universidade da Califórnia, em San Diego. De 2013 a 2018, ela foi pesquisadora dessa universidade. Ela fundou a ONG Best Friend Alliance na Califórnia esse ano e é cofundadora do VegVets, como colaboradora da veterinária da USP. Então, Belle, seja bem-vinda, agradeço muito por ter aceito o convite. Então, agora a Belle vai falar por 15 minutos, depois a gente vai fazer um intervalo. Então, deixe seus questionamentos, comentários, tanto o pessoal aí do Facebook, que está assistindo a gente, quanto o pessoal que está aqui. Então, sejam muito bem-vindos à rede. Belle, a palavra é sua. Olha, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite da Juliana e também parabenizar o trabalho da Juliana, que ela está fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação científica. Se vocês não conheciam antes, né, a rede de pesquisadores, sigam a rede no Facebook. É um trabalho que ela tem feito de conexão também de outros pesquisadores e é fundamental isso para desenvolvimento da ciência em geral. Né, eu gostaria também de agradecer, como a Juliana falou, a Guta, né, a Maria Augusta, que fez essa conexão entre nós. E também gostaria de agradecer todas as pessoas que me compartilharam, todas as pessoas aqui presentes, pelo esse carinho e pela curiosidade. Né? Acho que a ciência começa pela curiosidade. E o objetivo desse webinário, né, é inspirar, então, as pessoas, os pesquisadores, a trabalharem também com os animais, né? Os animais apresentam patologias semelhantes aos humanos e eles vivem aqui entre nós, né? Só a gente olhar ao redor, nós olhamos vários animais, né? A gente tem animal todo dia, a gente tem um contato com o animal todo dia. E eles estão aqui no nosso... A gente divide o mesmo planeta, o mesmo meio ambiente. E inspirar vocês a empatia, olhar diferentemente aos animais. Olhar com empatia. Eles sofrem, nós estamos aqui, estamos unidos na saúde e também na doença. Né? Então, eu posso agora colocar o seminário, Juliana? Por favor, fique à vontade, Belle. Tá, peraí. Então, eu vou primeiro share screen, né? Isso. Desktop. Perfeito, já estamos vendo sua tela, Belle. Ai, meu Deus, olha. Só precisa ampliar. Isso, perfeito. Tá. Então, o tópico desse webinário, a gente vai falar sobre câncer, né? No reino animal, a gente fala de diversos animais. É claro que nesses 30 minutos que a gente vai ter, não vai dar para falar muita coisa, mas eu reuni algumas das informações importantes e qualquer coisa, deixei meu e-mail no final, vocês podem me mandar um e-mail, a gente pode conversar depois. Eu dividi esse webpapo, né, em 3 tópicos básicos. A gente vai falar sobre câncer, como aconteceu o câncer em relação à evolução. Depois a gente vai falar sobre a prevalência de câncer em diversas espécies de animais. E também falar como a medicina comparada pode auxiliar, então, o desenvolvimento da oncologia. Né?
Então, para falar sobre a história do câncer, a gente vai voltar 1 bilhão de anos atrás, onde havia somente organismos unicelulares. Então, a seleção natural fez com que aqueles organismos unicelulares maximizassem o potencial proliferativo para gerar futuras gerações. E também invadir vários diversos ambientes. Quando o organismo unicelular passou a ser multicelular, as células começaram a ter que cooperar. Então, elas tiveram que diminuir esse potencial proliferativo e tiveram que colaborar uma com a outra para dar, então, vantagem para aquele organismo onde elas estavam vivendo sobreviver. E daí que surgiram os mecanismos de supressão tumoral, né? Porque uma célula que tem uma desregulação da proliferação, se isso não for suprimido, ela vai tomar conta e vai invadir vários outros tecidos, né, dos organismos multicelulares. Então, pensando sobre, um organismo multicelular pode ter câncer, qualquer organismo multicelular pode ter câncer. Só que o câncer, ele só foi observado em seres mais simples, que é a hidra. Então, se a gente pensar nos seres mais simples da escala filogenética, né, da árvore filogenética, em 2014, né, um grupo de pesquisadores verificaram que a hidra, que é o quinidário, ela desenvolveu espontaneamente alguns desses quinidários câncer. Então, aqui você pode ver uma hidra com tumor, né, que é onde você tem as células totalmente desorganizadas, e aqui uma hidra normal, onde você vê o tecido organizado, aqui é o tubo digestivo, mostrando que animais mais simples podem ser diagnosticados com câncer. Então, pensando em organismos multicelulares, a gente pensa, será que só os animais podem ter câncer? E as plantas, né? Sim, as plantas também podem apresentar câncer. A maioria dos tumores causados, que são observados nas plantas, são causados por patógenos, micro-organismos, como viroses, etc. E muito interessante das plantas é que as células das plantas, elas são mais fixas, né? Elas têm a parede celular e é fixa a matriz. E essa fixação faz com que elas não se movam e atinjam outras localidades, como acontece com as células de animais. Então, o que acontece com as plantas? Os tumores geralmente são localizados, né? Pode afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas, que isso pode desencadear problemas econômicos, se a gente for dando uma plantação, mas não mata a planta, diferentemente num câncer que é observado em animais. Ok, nós falamos sobre características da célula tumoral. Uma das características uma das habilidades mais importantes seria manter a capacidade de proliferação. Só que essas capacidades, elas também são complementares e também são distintas. Então para a gente entender melhor as células tumorais, nós temos que entender as habilidades que podem ser adquiridas por ela e elas se tornarem tumorais. Então, uma revisão que é extremamente citada na literatura é do Douglas Hanahan e do Robert Weinberg, que foi publicado em mais recente, em 2011, que na verdade, é um update de uma outra revisão que eles publicaram anteriormente, onde eles falam das características de uma célula tumoral. Então, se a gente for ver, vou citar todas. Então, é manter a sinalização de proliferação, escapar de mecanismos supressores, né? Evitar a destruição pelo sistema imune, ser capaz de invadir outros locais, promover inflamação que pode beneficiar o crescimento tumoral, ser imortal, né? Ser instável no seu DNA, e essa instabilidade favorecer o aparecimento de mutações que muito provavelmente podem ser favoráveis a ela se desenvolver e ser tumoral, indução de angiogênese que vai suprir o crescimento tumoral e também vai eliminar catabólitos,
também remoção da restrição restrição de energia, no caso, vamos supor, ela tem mais glicose ao seu favor, né? Então, teve mais transporte de glicose e ela realmente não ter problema com a falta de glicose. Resistir, então, à morte, né? Que seria a apoptose. Então, essas são as características que são citadas e que são muito importantes para uma célula desenvolver. É claro que nem todas as células vão ter todas as características, né? Quanto mais características, o que acontece? A célula é muito mais difícil de sucumbir, né, ao tratamento, e é mais difícil matá-la, e ela é mais difícil de prosperar. E agora em animais, vamos começar a falar a prevalência de câncer em diversas espécies animais, contando com a nossa, né? Primeiro, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o paradoxo de Peter. Se a gente pensar nos animais, a gente vê o tamanho, né? Um animal é um menor, outro animal é maior. E se a gente pensar em célula, quanto mais células o animal tiver, maior a probabilidade dele ter de câncer. Foi isso que o Peto, um estaticista em 77, pensou. Só que isso não ocorre. Então, aqui tem um exemplo, né? Um homem tem 1.000 células, tem mais de 1.000 células, tem 1.000 células, tem 1.000 vezes mais células do que um camundongo, né? Vamos comparar um homem com camundongo. Só que a gente esperaria que um homem teria mais probabilidade de morrer por câncer, né, do que um camundongo, mas isso não ocorre. Então, 50% a 90% dos camundongos idosos morrem de câncer, enquanto que só 23% dos humanos morrem por causa de câncer. Por que isso acontece? Porque, de acordo com a evolução, nós humanos desenvolvemos mecanismos para suprimir o surgimento de câncer, né? E também eliminar aquelas células que são cancerosas. Então, tem um experimento muito interessante, onde você remove fibroblastos de camundongo e fibroblastos humanos, né? Então, você tem que alterar três genes importantes, ou inativando supressores, e ativando oncogenes que são relacionados com a promoção de câncer. Você tem que fazer em três genes para esse fibroblasto se tornar tumoral. No caso dos seres humanos, você precisa de 5. Então, quer dizer, você precisa alterar 5 desses genes para transformar uma célula normal em cancerosa. No caso, se a gente comparar camundongo com humano, então é mais difícil a gente transformar uma célula de humanos. E em relação aos animais que são maiores ainda, vamos pensar no elefante. O elefante, eles raramente desenvolvem cânceres. E os pesquisadores foram ver o porquê. Então, eles sequenciaram, né, e verificaram no DNA do elefante, ele tem 19 cópias extras de uma proteína que tem a função de suprimir, de supressão tumoral, que é a P53. Então, ele é muito mais hábil de regular e suprimir o câncer do que nós humanos, né? Então, isso é extremamente útil saber, porque a gente pode usar terapias, né? Será que se a gente colocar 19 cópias, acontece o mesmo dos seres humanos? A gente vai falar isso mais para frente. E agora, né? Todo mundo me pergunta, mas câncer é uma coisa moderna, né? Está acontecendo agora. Não, câncer não é uma doença moderna. Vamos pensar, qualquer organismo que aí é composto de várias células pode desenvolver câncer. Então, não é surpresa que os dinossauros também apresentaram cânceres. Então, estudos que utilizaram fósseis verificaram, então, que os dinossauros também apresentavam cânceres. E tem até estudos epidemiológicos com diferentes tipos de dinossauros, mostrando que tem o hadrossauro, um tipo de dinossauro, as amostras de fósseis de dinossauro eram frequentemente associadas com câncer em comparação a outros tipos de dinossauro, mostrando que pode ser
propensão genética desse tipo de dinossauro, ou porque eles estavam vivendo num ambiente que era mais carcinogênico, mais carcinógenos. Então, não dá para saber, porque a gente não dá para ter uma máquina do tempo e voltar atrás. Mas a gente pode sugerir. E em relação a nós humanos, né? Tem um site muito interessante que você é bem integrativo e você pode analisar os dados de diferentes anos e você pode retirar a figura daquele site, né? Então, eu peguei os dados de 2016, onde você vê que a prevalência mundial de câncer é em torno de 0,2 a 2%, e essa prevalência vai variar bastante, onde a gente vê nos países mais desenvolvidos a prevalência mais alta do que em relação aos países em desenvolvimento. Então, quanto mais vermelho, maior a prevalência, quanto mais amarelo, menor a prevalência. E por que será que teve, né, esse aumento de prevalência? Porque tem aumento de prevalência e também em diversas áreas, né? Claro, a gente, em comparação 1990 a 2016, a gente vê que tem um aumento da prevalência, né? E por que teve esse aumento da prevalência? Olha, primeiramente, porque é uma questão de números. A população aumentou, o número de casos de pessoas que são diagnosticadas por câncer aumentou. Ou também porque a nossa vida útil aumentou. A gente está envelhecendo. Antes a gente morria com 60 anos, hoje a gente morre com 80. Então, isso tudo influencia o aumento da prevalência. E também, se a gente vê isso mais relacionado aos países desenvolvidos, o tipo de vida, né, que é fumar, comer comidas fast food, a própria obesidade está relacionada ao aumento, são fatores de risco, né? A obesidade está relacionada a alguns tipos de cânceres, como câncer de mama e câncer de útero, não com todos. E aqui tem um gráfico, mais uma vez eu tirei daquele outro site que eu falei anteriormente, a gente pode ver que de 1990 a 2016, a gente pegar nos Estados Unidos, um aumento drástico de número de pessoas diagnosticadas com câncer, né? E aqui a diferença entre a porcentagem de pessoas diagnosticadas com câncer em relação à idade. Aqui a gente vê que pessoas com mais de 70 anos, elas têm mais probabilidade de ser diagnosticadas com câncer do que pessoas mais velhas, mostrando que a idade também influencia no aparecimento, no desenvolvimento do câncer. Aqui acho que a gente falou que a gente ia parar, Ju, ou se você quer que eu vou até o intervalo? Eu não sei quantos minutos já deu. Já temos 19 minutos e sim, a gente pode... Tem algumas perguntas aqui, sim, Beli. Você quer que a gente pare agora? Sim, se você puder, tá. Temos algumas perguntas. Na verdade, algumas pessoas perguntei se queriam perguntar direto para você, pediram para perguntar que estão ainda tímidos. Então, vamos lá. O Enildo Neto Teodoro perguntou: as experiências com explosões atômicas liberando carbono 14 em grande quantidade na atmosfera pode ser um fator para aumento do câncer? Carbono 14? Olha, o que a gente sabe, tem um problema da radiação, né? Então, a radiação ela vai desestabilizar o DNA, né? E pode acontecer do aparecimento de mutações. É claro, se a gente for... A radiação está relacionada com o aparecimento de câncer, porque ela vai gerar mutação, né? Em uma dessas mutações pode aparecer o câncer, né? É mais ou menos isso. Temos uma outra pergunta, se o câncer em animais está relacionado com alimentação e a fatores genéticos. Olha, sobre alimentação, eu vou falar isso mais para frente, né? Tem um estudo que está sendo feito com Golden Retrievers, que eles vão pegar isso como variável, e
não tem, assim, as pessoas... tem alguns indícios que a alimentação pode estar relacionada com câncer, porque hoje em dia a gente usa ração e tem algumas coisas que estão na ração que podem determinar câncer, né? Podem propiciar o surgimento de câncer, mas não tem nenhum estudo que confirme isso. Esse é o problema, falta confirmação, né? É tudo muito sugestivo. Né? Depois eu vou falar do estudo do Golden Retrievers, que uma das coisas é a alimentação. O Enildo está falando que ele estava falando isotopo do carbono 14 radioativo. Então, sobre radiação, né? A radiação é um dos fatores que promove cânceres, né? Então se a gente pode ver o que aconteceu em Hiroshima, em outros locais, até a gente usa a radiação, né, como tratamento, mas não a radiação extremamente, são algumas totalmente controlada essa radiação, porque vai eliminar se elas estão proliferando, né? Mas se você tomar uma alta dose de radiação, você pode desenvolver alguns tipos de câncer. Então, até a gente que trabalha com radiação, radioisótopos, a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Aqui a Lulit está Valeu, Lulit, está falando que é isótopo mesmo, agradeço. E ela também está dizendo que tem potássio 40 na banana e na água de coco, por exemplo, e que não dá para saber qual radiação ionizante causou um certo câncer. Só causa câncer com altas doses de radiação ionizante. Ela está comentando aqui no Facebook. Os isótopos, se a gente pensar na bomba atômica, né, tem várias, eles vão fazer a gente sobre o DNA vai ficar instável, aí você pode aparecimento de mutações, não é todo, é isso que eles falaram. O Roberto Tanaka está perguntando se existe um banco de dados sobre ocorrência e características de tumores em diferentes tipos de organismo. Não, isso eu também vou falar, não tem. São trabalhos isolados e você tem que pegar e juntar. Não existe como existe nos humanos. Certo. E o George Veloso está perguntando se você pode disponibilizar os slides via e-mail. Olha, eu até gostaria, só que tem muitos dos ícones, eu paguei pelos ícones. Então, essa apresentação vai ficar no YouTube, né? E é mais por causa que eu paguei pelo artista. Por isso que eu não poderia disponibilizar, porque aí eu também acabaria não dando crédito para o artista, né? Não, claro, é por questão de direito autoral, né? Claro. Na verdade, a gente tem a Lulit continua conversando com a gente que somente em acidentes tem altíssimas doses de radiação ionizante, né? Tá falando que isso é algo assim, né? Mas eu queria fazer um comentário. Crônica também, né? Se você está toda hora ali e tem a radiação, então isso cronicamente também pode te afetar. Né? Acho que duas coisas foram... Desculpa, Beli. Não, pode falar. Não, acho que duas coisas foram muito interessantes nessa primeira parte que você falou, né? Uma é a questão de você ter dados que comprovem câncer em animais pré-históricos, né? Dinossauros, achei isso muito interessante. E a outra coisa é nessa questão que a gente fala sempre de tumores em plantas, né? E algo assim, são até utilizados, mas as pessoas normalmente não chamam câncer, né? Eu nunca tinha escutado, bem legal essa... Sim, Por que as pessoas não falam normalmente tumores em plantas, falar câncer? Então, tem pessoas que usam eu acho que é câncer, não, tumor é quando, eu já vim falando, tumor é quando é benigno, câncer quando é maligno, ou vice-versa. Eu acho que é tumor quando... Mas, e outras pessoas usam como sinônimo. Então, não tem como chama? Um consenso. O que a gente fala é que o tumor, ele é invasivo, ou a gente classifica, né? Esse tumor é invasivo, esse tumor ele está mais localizado. Isso
a gente coloca outros tipos de características para classificar melhor o tipo de tumor, né? A Lulith está comentando que, com o tempo, pequenas doses de radiação ionizante podem prejudicar a saúde, e a Aline Chinalha está dizendo que a exposição contínua também pode causar câncer. Então, não só altas doses, mas o quanto de exposição que elas têm, né? Uhum. E o Thiago Jubim Blanc está perguntando se a ingestão de plantas com câncer pode afetar animais de certa forma. Olha, as plantas com câncer, o câncer em plantas, elas são decorrentes a maior parte de vírus, né, outros micro-organismos que são específicos para plantas. Eu não conheço algum trabalho que mostre que você come um tumor de planta, você vai adquirir tumor, porque são coisas bem, e não existe assim um câncer transmissível de plantas para humanos ou para outros animais, né? A gente tem cânceres transmissíveis, que eu vou falar daqui a pouco, mas são casos bem raros. Desculpa, estava mutada. Aqui a Nadir Santana está dizendo que tumores podem ser benignos ou malignos. Nadir, um beijo. Ela é uma professora querida lá da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Bom ter você por aí. E ela está dizendo: tumores são benignos quando as células não têm capacidade metastática e malignos quando têm. Então, eu acho que, assim, tumor e câncer, para mim, é sinônimo. O que vai classificar é isso. Maligno, benigno não vai se metastizar, ele está localizado, ele não vai invadir. E o maligno, ele tem esse potencial, né? Para mim, câncer e tumor são sinônimos, e a gente coloca outras denominações para classificá-los, né? Que seria maligno, benigno, invasivo, ou outras palavras, né, para classificar. E aqui a gente tem a Aline, lá da Unicamp. Obrigada, Aline, me lembrar. Ela está dizendo que em seres humanos as doses para tratamento são calculadas de forma que sejam menos afetantes, ela está dizendo que afete menos as células sadias do indivíduo, né? E calculada para atingir somente a área onde está o tumor. Ela acredita que para felinos deveria funcionar ou deve funcionar da mesma forma. Isso, radiação. Radiação, Aline, correto? Enquanto ela só me confirma se é radiação. Isso, exatamente. Ela está dizendo sim. Agora a veterinária está desenvolvendo mais, né, esses tratamentos, e em São Paulo, eu falo muito com os oncologistas em São Paulo sobre isso. Eu tenho vários amigos médicos, veterinários oncologistas, que são maravilhosos: Adriana Nishia, Alessandra Riná, Rodrigo, e eles são, e agora tem nas unidades radioterapia, né? Tem um treinamento para isso. Eu não sei como faz o cálculo, teoricamente sim, mas geralmente na medicina veterinária os animais recebem uma dose menor, mas isso não falando de radioterapia, falando de medicamentos em geral, em relação à medicina humana, tá? E como é feito esses estudos de radioterapia, eu tenho nos congressos que eu vou aqui de veterinária, Cancer Society, eles fazem várias doses de radioterapia daquele determinado tumor, né? E eles têm que ver quais são as doses que são efetivas e que também não vão causar um grande dano ali pro tecido ao redor, né? Então, são ensaios clínicos onde os animais são pacientes, né? Então, eles vão analisar de acordo com cada tumor, e a localização também é bem importante, porque tem muitas localizações ali. Se você dá uma quantidade maior, né, pode acometer aí a visão do animal, ou outra coisa. E tem tipos de radioterapia que são mais localizados, outros mais difusos, que se tem que calcular. É uma área que é clínica, né? Eu sou mais pesquisadora agora, que eu estou indo para a área clínica, e seria
falar com o oncologista. Se quiser, eu dou os contatos das pessoas que trabalham com isso. A gente tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal lá do Facebook está perguntando. O Roberto Takata está perguntando se tumores transmissíveis, como o tumor venéreo transmissível canino, podem ser classificados como espécies à parte. Eles são específicos para o cão, não é transmissível para outra espécie. Roberto, se tiver ok, você diz para mim, tá? Se era isso que você tinha perguntado. E a Lulit está perguntando se no Brasil os radiofármacos são usados em animais. Radiofármacos, eu acho que não. Eu não conheço, mas também eu não posso dar 100% de certeza. Mas você pode explicar para a gente o que é radiofármacos, para quem não conhece? Radiofármacos. Peraí. Radiofármacos, para mim, seria... Eu não sei se estou falando quimioterápicos fármacos ou... Radiofármacos é quando eu acho, né, que é a acoplação da radioterapia, né, com um medicamento. Então, você vai pegar a terapia, um quimioterápico ou alguma coisa assim, e você vai colocar ali o radioisótopo e vai ter uma coisa mais direcionada à célula tumoral. Você não vai dar radioterapia geral, mas você vai pegar uma molécula, alguma coisa que você faz, que você acopla a radioterapia, o fármaco. Isso seria mais específico, né? Alguma coisa assim. A Lulit está falando que radiofármacos são medicamentos que contêm radioisótopos. Isso. Agradeço aí as duas por esclarecer, porque a gente que não é muito da área, né? Então, obrigada, Beli, obrigada, Lulit, muito obrigado. A Aline também está contando. É radiofármacos, para mim tinha outro nome. E aí a Aline também está confirmando que radiofármacos são isótopos utilizados internamente no paciente para diagnóstico e para pequenos tumores, para tratamento de pequenos tumores. O bom da rede é isso, né? Porque sempre tem alguém que colabora aqui. O que faz muito, na verdade, até na medicina humana, não é radiofármaco, mas é quimioterapia, por exemplo. Então, um monoclonal e você junta com um quimioterápico, entendeu? Então, você vai acoplar aquele monoclonal que vai reconhecer uma superfície, um antígeno que está expresso na superfície da célula, e isso vai direcionar a quimioterapia agir naquela célula que tem aquele antígeno, no caso, a célula tumoral. Por isso, tem que ter um anticorpo monoclonal, alguma coisa assim, que reconheça especificamente aquele antígeno que está expresso abundantemente, né, nas células tumorais. É o que mais se usa, assim, na medicina humana. A Lulit, a Aline e a Nadir estão aqui nos contando. Então, a Lulit está dizendo que os radiofármacos são usados para diagnóstico ou terapia, usados de forma localizada, e que quimioterápico não teriam radioisótopos. E a Nadir diz que que tipo iodo radioativo para atingir célula tireoidiana maligna, especificamente. E a Aline está falando que isso é física médica, então que bom que está todo mundo aí ligado. Que ótimo, é isso mesmo. Então, o do iodo, ele é usado na medicina veterinária também, é um dos tratamentos para hipertiroidismo, né? Então, você vai destruir o tecido da tireoide em animais que têm hipertiroidismo, é usado bastante em gatos. Que legal, e assim, eu tô aprendendo, viu? Porque eu não entendo muito dos radioisótopos aqui. E aqui a Aline está dizendo que a radiação é, em geral, medida em função da massa, basicamente, em humanos. E ela acredita que para outros mamíferos deve seguir a mesma linha. Olha, eu acredito que sim, mas como eu não sou clínica e nem radioterapeuta, faço parte da radioterapia, não posso afirmar com você. Eu posso colocar você em contato com veterinários que mexem com radioterapia, e eu acho que seria mais... Você teria
uma resposta mais com mais certeza. O que no Brasil ou em outros lugares? Eu vou fazer mais 2 perguntas para a gente seguir para a segunda etapa, como a gente tinha falado com você, que era a sua preferência. Então, aqui a gente tem o Enildo Teodoro está perguntando se, diante das várias proteções que existem na célula para impedir a divisão descontrolada, se o câncer seria a falha de todas essas proteções do ciclo celular. Olha, não é só sobre o ciclo celular, né? Na verdade, também tem relação com a invasão, né? Que não está relacionada ao ciclo celular, também com a motilidade, e tem tantas outras características que não está relacionada só com proliferação, como eu coloquei naquela outra figura, né? A resistência à apoptose também tem uma relação com o ciclo celular, só que são, como eu falei, são habilidades que podem ser complementares ou podem ser totalmente distintas, como até alteração nas vias metabólicas para o câncer sobreviver e onde não tem muita glicose, onde ela adquire transporte de glicose e tem um influxo maior de glicose do que as células vizinhas, que não são cancerosas, né? Uhum. Então, é uma complementação de habilidades para ela conseguir sobreviver e ainda sobreviver aos tratamentos que são geralmente direcionados para células que estão se multiplicando. A Isabel está perguntando, essa é a última pergunta. Na verdade, tem um comentário da Nadir dizendo que está esclarecendo muito, agradecendo, e a Lulit dizendo que quer conversar com veterinários que usam radioterapia. Então, Lulit, manda um e-mail para a gente que eu repasso para a Beli e a gente faz essa conexão. Pode ser, Beli? Claro, tem até, acho que eu acabei de ver que teve um curso para radioterapia, né? Porque até 2 anos atrás, eu acho que não tinha tanto disponibilidade de radioterapia no Brasil, aqui nos Estados Unidos tem mais, e tem, né, os protocolos são de acordo com o tipo e a localização também do tumor, e se usa bastante, principalmente em alguns cânceres que estão no nariz, por exemplo, ou na face, radioterapia. E a última pergunta desse intervalo é da Isabel, perguntando se o tratamento no animal causa danos, como acontece em humanos, tipo queda de pelo, no nosso caso, queda de cabelo, no caso deles, queda de pelo, entre outros efeitos colaterais. As doses em animais geralmente são mais baixas que as doses em humanos, né? E algumas quimioterapias são aprovadas para os animais, algumas não. Por exemplo, Taxol, né, é um dos agentes que vai causar causa queda de cabelo nos seres humanos. Agora está sendo fabricado para os animais, porque os animais, os cachorros, eles apresentavam hipersensibilidade com o diluente do Taxol, né? Então não dava para dar esse Taxol que a gente tem, então eles tiveram que reformular para ter um diluente que não daria esse efeito colateral nos cães. E no caso, com os cães, há certas raças que vão apresentar queda de pelo, a poodle vai geralmente ter queda de pelo, e tem algumas alterações do pelame. São geralmente cães, tem até um trabalho interessante que cães com pelo mais frisado tem essa queda de pelo do que realmente os cães que têm pelo liso, né? E eles acham, tem até esse trabalho mostra que ele tem esses cães, eles acumulam mais agentes quimioterápicos na pele, no pelo, do que os outros cães. Não sabe por quê. Então, a gente vai para a segunda parte, Beli, fica à vontade, e aí depois a gente faz uma nova interação para ver se temos mais questionamentos, ok? Tá bom, claro. Então, aí, vocês estão vendo? A Juliana está vendo minha tela já? Sim, tá tudo certo. Ela não saiu, não.
Vamos começar a falar, então, sobre cânceres nos animais. E os cânceres dos animais selvagens, é muito mais difícil a gente ter uma real... saber sobre a prevalência, né, nos animais selvagens. Por quê? Porque a gente depende de um trabalho extremamente colaborativo, que vai envolver muitos profissionais, as pessoas que estão lá na área de conservação, os profissionais que vão coletar a amostra, veterinários patologistas, biólogos, pessoas que trabalham com ecologia, pessoas que trabalham no zoológico, pessoas que trabalham na comunidade. Então, isso tem, né, uma demanda muito grande, né? Então, é difícil ter uma ideia. Só que tem trabalho sobre isso, né? Então, nós sabemos que nos animais selvagens, os cânceres geralmente são provocados por infecção viral, por altos níveis de carcinógenos e também a presença de câncer transmissíveis, né? Que são cânceres raros. No caso aqui de vírus, né, a gente tem, né, nosso próprio papilomavírus, que é responsável, está associado com tumores do colo uterino, e nos animais, eles têm os papilomas vírus, a espécie específica, que alguns deles também vão afetar o genital, e esses tumores, né, podem dificultar aí a reprodução e até interferir na conservação da espécie. E agora, carcinógenos. Nós sabemos, e tem vários trabalhos muito interessantes, sobre a presença de altos níveis de carcinógenos e isso influenciando no aparecimento de cânceres em animais. Um caso bem interessante é das baleias belugas do estuário de St. Lawrence, no Canadá. Né? Então, os pesquisadores verificaram que essas baleias elas estavam apresentando cânceres, eles foram atrás e verificaram que a água onde elas habitavam tinham vários altos níveis de carcinógenos. O mesmo aconteceu aqui com os leões marinhos. E em casa a gente convive com os animais, eles também podem ser sensores que algo errado está no ambiente, né? Então a gente sabe que vapores de querosene, ainda mais dessas lamparinas e também se a gente usa carvão, tem a ver, está associado com o risco de cânceres na cavidade nasal e seios paranasais em cães. E isso pode ser o que? Um alerta a nós humanos que estamos ali dividindo o mesmo ambiente. E o câncer transmissível? O câncer transmissível é extremamente raro. O que significa? Ele surgiu num organismo, né, num animal, e esse animal foi capaz de transmitir as células cancerosas dele para outro animal. Né? Tem 5 tipos de tumores transmissíveis descritos na literatura, e um deles que eu vou falar é o câncer, o tumor facial do diabo da Tasmânia. Né? O diabo da Tasmânia, para quem não sabe, é um marsupial que vive na Tasmânia, e esse câncer é transmitido a partir da mordida, é 100% letal e está ameaçando a espécie inteira à extinção. E nos cães? Nos cães a gente tem o câncer venéreo, que é transmitido através do coito. Tem um trabalho muito interessante com a doutora Elizabeth Murchison, que é da Inglaterra. Ela trabalha na Inglaterra, em colaboração com pesquisadores e veterinários aqui do Brasil. Eles têm trabalhos muito interessantes mostrando que esse câncer surgiu há 11 mil atrás num cão. E essas células foram passadas para diversos cães e vivem até hoje com a gente. Então, o câncer que a gente vê hoje nos animais que apresentam esse tumor venéreo vieram de um animal há 11 mil anos atrás. Né? Isso é muito interessante. Essas células estão vivas até hoje. E agora eu vou falar sobre como a medicina comparada, né, pode auxiliar o desenvolvimento da oncologia. E para isso a gente vai falar do termo, né, saúde única, One Health. Tem vários outros termos, Ubiquity, que é outro termo também utilizado, que o quê? É uma iniciativa que abrange o trabalho de vários outros profissionais, né, de áreas diferentes. Então você vê veterinários, profissionais da saúde pública, medicina humana, pessoas que trabalham com ecologia, microbiologia, epidemiologia, e entre outros profissionais ali.
O grande foco da saúde única é avaliar e estudar doenças zoonóticas, essas que são transmitidas de animais para seres humanos. E outra parte da saúde única que está tendo mais destaque é a medicina comparada, né? Que a gente vê que os animais aí apresentam patologias similares aos seres humanos e estudar essas patologias. Então, a saúde única abrange várias esferas, né? Que é a saúde do indivíduo, né, que seria a saúde animal, a saúde humana. Depois a gente vai para outra esfera, que é a saúde do coletivo, tanto a veterinária, a medicina veterinária coletiva, a medicina do coletivo, né, isso está relacionado à saúde pública, e depois a saúde do ecossistema, uma vez que a gente vive num único planeta. E como a veterinária ajudou, né, no desenvolvimento da oncologia, né? A descoberta de vários proto-oncogenes foi feita a partir do estudo de tumores em animais, que é o caso do SARC, do RAS, e até técnicas, né, de cirurgias, que hoje é usado na medicina, foram feitas inicialmente por cirurgiões médicos veterinários, como o caso do Libby Sparing, para tratamento de cães com osteosarcoma. E também é importante salientar que até vacinas, né, vacinas de DNA, que é o caso do Lancet, peraí, eu esqueci a palavra, que é usada como tratamento para vacina para melanoma em cães, os efeitos dela, né, e acompanhar o estudo feito com essa vacina pode ajudar a gente a desenhar, né, vacinas que podem ser utilizadas na medicina humana para cânceres como melanoma, até para outros cânceres. E uma coisa muito interessante em relação aos cães. Os cães, aí, eles coevoluíram com a gente. Então, nesse processo de domesticação dos cães, que começou 40 mil anos atrás, fez com que os cães compartilhassem o mesmo ambiente, a gente também dividisse a comida, e também a viver em ambientes com muito mais pessoas, com muito mais densidade demográfica, né? Então, toda essa pressão, essa seleção natural, né, da domesticação fez com que uma seleção positiva de genes relacionados ao metabolismo, ao câncer e também relacionado à digestão ocorresse de uma forma paralela tanto nos animais quanto nos seres humanos, né? Nos animais, eu falo dos cães. Então, é muito interessante estudar os cães, porque eles são muito próximos da gente, né? E essa proximidade vem desde 40 mil anos atrás, né? Os cães, eles podem ser diagnosticados com vários tumores espontâneos, aí eu coloquei alguns, e o bem interessante é que a prevalência de alguns tumores espontâneos, como o câncer de mama, que é uma das minhas especialidades, é muito próximo entre o humano e o ser humano e o cão, né? Agora, se a gente pegar de pulmão, os humanos, eles têm a prevalência muito maior de câncer em relação câncer pulmonar do que em relação aos cães. E, como alguém já falou nas perguntas, né, não há um banco de dados que a gente consiga visualizar a prevalência de diversos tipos de cânceres no reino animal. É uma pena, a gente acha que a veterinária, a gente tem que buscar fazer, construir, né, esse banco de dados, porque seria uma ferramenta excelente de estudos. E a seleção, a domesticação dos cães, também a gente fez com que o aparecimento de
raças que foram selecionadas de acordo para ter certas características fenotípicas. E nisso também foram selecionados alguns, né, genes que a gente não sabe, que faz com que algumas raças sejam mais suscetíveis a desenvolver câncer do que outras. Por exemplo, boxers é muito mais frequentemente diagnosticado com mastocitoma e glioma que as outras raças. No caso do Golden Retrievers, ele é mais frequentemente diagnosticado com linfoma, e assim por diante. Então, até a seleção das raças fez com que, às vezes, fez com que essa seleção, a seleção de alguns genes que a gente não sabe, estão relacionados ao surgimento e desenvolvimento do câncer. Então, os cães, falando mais sobre os cães com tumores espontâneos. Por que estudar os cães com tumores, né? Os cães pacientes, eles podem trazer resultados que podem auxiliar muito o desenvolvimento da medicina humana. O genoma humano é muito mais similar que o genoma de roedores, né? Os cães estão expostos ao mesmo ambiente que os seres humanos. Eles apresentam uma população heterogênea. Se a gente for avaliar a eficácia de um tratamento nos cães, a duração é muito mais curta, 1 a 2 anos. Geralmente, em humanos, pode demorar de 5 até 10 anos. E os cães, eles recebem, geralmente, o tratamento veterinário de qualidade, né? Porque eles estão toda hora com a gente. Diferentemente, infelizmente, de outros animais, por exemplo, os animais que estão na fazenda. E agora, falando sobre câncer de mama, que é uma das minhas especialidades, eu trabalhei muito com câncer de mama durante meu pós-doutorado. O câncer de mama, ele é muito prevalente, né, nas cadelas, então, assim como nós, mulheres, as cadelas apresentam mais frequentemente, tumores mais comuns que elas apresentam, as cadelas não castradas, e há muitas similaridades entre os tumores humanos, os cânceres de mama humano e canino, em relação aos subtipos, aos fatores de risco, a como as células tumorais de mama de cães e de humanos se espalham, até mesmo alterações nas vias de sinalização são muito parecidas, né? No entanto, os tratamentos são diferentes. A gente tem diversos tipos de tratamento para cânceres humanos, que é cirurgia, radiação, quimioterapia, terapia direcionada também. Só que para os cães, né, que são diagnosticados com câncer de mama, né, eles geralmente são tratamento geralmente cirurgia. Algumas vezes, alguns cães, dependendo da clínica, vai receber quimioterapia, né, mas não é sempre. O tratamento mais frequente é só cirurgia. E assim como as mulheres, os cães também, eles morrem decorrente da progressão tumoral, né? Então, os cães aí oferecem uma enorme esperança na descoberta de novas drogas para nós mulheres e também, se a gente pensar do outro lado, todo o desenvolvimento da medicina pode ser aplicado na medicina veterinária e assim ser aplicado para os animais, né? Então, na verdade, eu sempre coloco que o cão é o melhor amigo da mulher. Eu adoro animais em gerais, mas aqui eu estou colocando sobre o cão, porque essa forte ligação da domesticação do cão e dos humanos. E nos outros animais, como que é câncer de mama? Então, os outros animais, como vaca, égua, porca, cabra, o câncer de mama é muito raro. Nos animais silvestres, nós temos um grande trabalho que é feito, né, com as baleias belugas, elas também apresentaram tumores de mama, algumas delas,
E nos animais selvagens ainda, a gente sabe que os gatos, né, os felinos gatos, eles também podem ter propensão a câncer de mama, ainda mais que nos zoológicos, ainda mais se nos zoológicos eles usam método contraceptivo, né, à base de hormônio, e isso aumenta a incidência. E aí eu vou falar do estudo, né, do Golden Retriever, né, que começou em 2012 e ele é financiado pela Morris Animal Foundation, e eles recrutaram mais de 3.000 Golden Retrievers. Por que Golden Retrievers? Porque eles são mais frequentemente diagnosticados com câncer do que outras espécies. Então, estudar o que acontece com os indivíduos dessa raça e também saber sobre fatores genéticos, sobre alimentação, sobre até o meio ambiente, pode nos trazer várias respostas, porque eles são mais suscetíveis a desenvolver câncer. Será que é um fator genético? E isso difere dos outros cães ou de outros animais? O que isso pode nos trazer? Pode trazer muita informação para a gente. E agora sobre aqueles animais que são resistentes ao câncer. Eu falei sobre o elefante, né? A baleia, então, é muito resistente ao câncer, a gente não sabe por quê, muito provavelmente desenvolveu vários mecanismos aí de supressão tumoral, né? E no caso até o rato pelado topeira, né? O rato topeira pelado, ele também tem, ele frequentemente, né, eles são super resistentes ao câncer, já sabem alguns mecanismos, né, e esses mecanismos, a gente pode mimetizar essas adaptações antitumorais e formular medicamentos, né, que isso pode ser usado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. É importante salientar que se você comer um animal que é resistente ao câncer, não vai te tornar resistente ao câncer. Muitas das tem várias propagandas falando sobre cartilagem de tubarão, porque tubarão é um animal resistente ao câncer, muitas pessoas acham que é por causa da cartilagem, então eles comem cartilagem. Então, muitos tubarões foram mortos por causa dessa informação errada. Então, você comer um animal que é resistente ao câncer, você não vira um ser resistente ao câncer. É importante salientar isso para as pessoas não entenderem mal. Então, pensando sobre isso, né, estudar cânceres em animais, então eu fundei, né, esse ano uma ONG aqui na Califórnia chamada Best Friend Alliance. Né? Então, para promover a conscientização e apoiar a pesquisa em torno de semelhanças entre cânceres que ocorrem tanto nos animais quanto nos humanos, e isso promover o desenvolvimento de novas terapias que podem beneficiar tanto os humanos quanto os animais. E aí eu gostaria de agradecer muitas pessoas, né? Eu fui por 3 anos ganhei bolsa da Susan G. Komen, que é uma das maiores fundações não governamentais que promovem novos tratamentos para câncer de mama. Eu gostaria de agradecer muitas das pessoas que estavam, né, desde o começo da minha carreira. Eu acho que a carreira vai se modulando e eu me agreguei a várias pessoas, tanto farmacêuticos quanto biólogos, engenheiros, e para ter todo esse conhecimento que eu tenho até hoje. E hoje eu ainda aprendo muito com as pessoas, com os estudantes, com os médicos veterinários oncologistas, que cada vez mais eles me inspiram, né? Então eu gostaria de agradecer os pós-docs que estavam comigo, as pessoas que estão aqui apresentando, com o carinho que elas têm, e eu agradeço imensamente isso. Agradeço a professora Maria Lúcia Dagli, né, que ela tem me apoiado muito. A gente vai começar aí um trabalho de colaboração, a gente já tem um trabalho que a gente está escrevendo juntos, a Felisbina, que é uma veterinária de Portugal, o patologista e médico David Karen, que eu descobri sobre as baleias belugas por ele, que ele está escrevendo um livro sobre câncer, que deve ter mais de 500 páginas, e um capítulo inteiro dedicado aos animais.
ao meu chefe e o que foi responsável pelo meu treinamento de pós-doc, tudo que eu sei de sinalização celular, David Schlepfer, e também o Duane, ele que me ajudou muito, foi meu primeiro chefe aqui, a doutora Eva, que também é veterinária, que ela tem várias linhagens de câncer de mama de cães, Jane, né, que me ajudou a fundação, e o Charles, que também me ajudou a iniciar essa fundação. E a todos vocês que estão aqui, a Juliana, pelo esse convite maravilhoso, essa oportunidade de falar com as pessoas, e meu e-mail está aí, e qualquer dúvida, pode falar comigo. Hoje eu estou na Califórnia, em setembro estarei no Brasil, em São Paulo, outubro estarei no Recife, para trabalhar com uma ONG que chama World Vets, que vai fazer um trabalho de capacitação de estudantes de veterinária. Depois eu voltarei em outubro para o Brasil. Mas esse tempo, se alguém estiver em São Paulo ou em Recife, pode falar comigo. Beli, a gente tem algumas perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente. Agora, para a gente te ver melhor, se você puder parar de compartilhar a tela, que aí a gente te vê um pouco melhor. Queria muito agradecer seus esclarecimentos e a gente vai pelas dúvidas, muitas pessoas te parabenizando, tanto aqui quanto no Facebook, e a gente tem algumas perguntas aqui para você. Antes da gente continuar, eu só queria também mandar um abraço e fazer alguns agradecimentos, né, com pessoas que têm trabalhado com essa questão do câncer em diferentes perspectivas, né? Uma delas é a Gabriela Besser, uma pessoa muito querida que criou um site, eu vou compartilhar com todos vocês, é o Portal Superação. É um site que visa dar apoio e contribuir com pacientes, né, para apoio emocional, pacientes com câncer e seus familiares. Então, agora a gente está nos humanos novamente, vou compartilhar aqui com vocês. Gabi, um beijo grande, um excelente trabalho que ela faz. Realmente, câncer, a gente tem que... Todos os estudos e iniciativas são bem-vindos, né? Uma outra pessoa que eu queria citar também é a professora Cláudia Juber. Ela acabou de recém-publicar um artigo de uma pesquisa que estuda a relação entre alimentos e câncer nas redes sociais. Então, ela fez um estudo com Pinterest, e falar essa palavra é difícil. Pinterested. Então, ela fez, eu estou compartilhando aqui também, a gente compartilhou na rede um videozinho que fala sobre, então... eu queria muito compartilhar com vocês, parabenizar a Cláudia, espero que em breve ela esteja aqui com a gente. E também, Beli, ainda está compartilhando sua tela, tá, Beli? Então... Ai, tá! Peraí. Stop. Agora eu vi. Isso, assim a gente vê melhor. E aí eu vou para as perguntas, tá? Então, vamos lá. A gente tem a pergunta do Roberto. O Roberto está perguntando se o quanto a destruição do Instituto Royal pelos ativistas em direitos de animais afetou a pesquisa na oncologia veterinária. Eu não sei te falar, porque eu morava aqui na Califórnia, eu não sei quem estava fazendo pesquisa. Eu não sei te falar, Roberto, quais são os pesquisadores que estavam fazendo alguma coisa. A Sara Nália está perguntando sobre a castração, né? Se realmente não castrar é certeza do câncer? Se não castrar, mas isso, acho que ela deve estar falando sobre câncer de mama. Sim, não sei. Sara, Eu acho que sim. Tem dados, né? É um paper de 69, eu acho, 68, que quando você castra antes do primeiro cio, a probabilidade do animal desenvolver câncer de mama é 0,5%. Depois do primeiro cio, já aumenta para 8%, né? Aí depois, isso vai aumentar para 23%. Depois de quarto ou quinto cio, não vai ter diferença se você castrar ou não. Então, a proteção vem se você castrar, quanto mais antes do primeiro cio seria 0,5%, e depois do primeiro cio, 8%.
Você tem uma prevenção aí. E aí eu tenho uma pergunta, o Enil está dizendo que está te parabenizando se apresentar a todo mundo que está junto com você nessa empreitada, né? E eu queria fazer duas perguntas para você. Como é que está essa sua trajetória agora numa organização não governamental? Como é que é essa transição, ou essa não transição, mas essa integração entre a sua vida acadêmica e o trabalho numa organização não governamental, se é possível contar isso para a gente. E a outra coisa é qual é a maior dificuldade que você encontra em trabalhar com câncer em animais, né? Assim, questão de financiamento ou essa integração entre pesquisadores da área da medicina, né, com humanos, e como é que funciona essa relação? Conta pra gente um pouquinho. Primeiramente, eu escolhi, né, fazer essa non-profit, né, o ONG, porque eu gostaria muito de ter um trabalho mais... ter uma coisa fora da universidade, né? É claro, ter colaborações com a universidade, sempre ter contato com a universidade, também com outros grupos, outras ONGs. Eu acho que é mais maleável, Juliana, você trabalhar numa organização. É claro que você tem que correr, você não tem a estrutura que você tem numa instituição grande, né? Você tem que correr atrás de, até fazer, eu ainda não fiz o website, eu tenho que correr atrás do website, eu tenho que correr atrás monetariamente, então tudo isso vai depender muito de mim. Mas por outro lado, eu acho que tem muita independência, né? Você ganha muito como empreendedora, porque você não está numa instituição assim que te dá uma secretária, ou é muito mais... tudo depende muito mais de você, né? Isso também é desafiador também, mas também pode ser um grande obstáculo, né? Eu não sei se eu respondi a segunda pergunta, Juliana. Na verdade, eu estava pensando mesmo agora na segunda pergunta em relação à própria pesquisa. Independente de você estar numa ONG ou não, como é que é a integração dos pesquisadores que estão na área de estudo de oncologistas, né, da área de humanos, com os veterinários que trabalham nessa questão? Como é que funciona essa colaboração e integração? E como é que isso acontece? E também queria ver... primeiro isso, depois eu te faço uma outra pergunta. O que acontece muito, a gente tem esse conceito, né, One Health, saúde única. Só que é muito difícil colocar o nicho veterinária e medicina juntos, né? Porque até tem um livro muito interessante, um TED Talk da doutora Bárbara. Ela fala, ela é uma médica, ela é psiquiatra e também cardiologia da Universidade de Califórnia em Los Angeles, e ela mesma fala que ela não sabia que os animais apresentavam patologias semelhantes aos humanos. E ela escreveu um livro sobre isso, e ela fala no livro dela sobre a resistência dos médicos com o veterinário. Até tem uma certa barreira, né? Porque eles têm a própria hierarquia entre eles, né? Tem essas especialidades, e aí tem clínico geral, e tem a medicina veterinária. Então, há uma necessidade de uma conexão, uma necessidade de diálogo. Onde eu estava na escola de medicina, poucas pessoas sabiam que os animais tinham câncer. E quando falavam em animal, eles só pensam em animais de laboratório. É difícil a pessoa abrir, né, a janela e ver o que está acontecendo lá fora, até que o próprio animal que está convivendo com ele diariamente. Só os médicos que tinham animais que tiveram câncer sabiam que cães podem ter linfoma, por exemplo. Então, isso tem essa falta de conexão. E é claro que, se a gente compara medicina e medicina veterinária, a medicina tem muito mais dinheiro, né? Tem muito mais financiamento, porque, né, tem esse apelo, vamos curar os humanos, mas as pessoas não veem que a gente está no mesmo ambiente, que a gente divide as mesmas patologias, todos nós
humanos e não humanos, precisamos, desenvolvemos as mesmas doenças e precisamos de tratamento. Né? Então, é bem isso, né, que a medicina única fala. Bom, então, eu não conhecia sobre a medicina única, né? Mas, por exemplo, se a gente for falar, Beli, de biomarcadores para diagnóstico do câncer, ou de diferentes tipos de câncer, se a gente pensar na análise desse diagnóstico, esses biomarcadores são comuns para animais e humanos? Alguns são comuns, né? Só que tem alguns antígenos que são um pouco diferentes um do outro. Né? Tem algumas coisas que a gente pode usar, por exemplo, proliferação celular, são coisas mais como um patologista analisa, por exemplo, o histopatológico, a lâmina, né, que tem o tumor, ele vai analisar da mesma forma, quase, né? Se tem células em mitose, se tem a necrose. Então, é o jeito das pessoas analisarem. É claro que tem várias coisas que têm que ser confirmados. Por exemplo, o HER2, que é extremamente... É um prognóstico quando quando uma mulher com câncer de mama ele é HER2 positivo, é um prognóstico ruim, mas tem um tratamento que é um anticorpo monoclonal que vai se ligar a esse antígeno, tá? Só que nos cães ainda não ficou definido qual que é o papel do HER2 no câncer de mama. Será que é um prognóstico ruim, um prognóstico bom? Isso vai depender de anticorpos que a gente está usando, se se tem ação cruzada, ou se é específico para HER2 ou no caso de cães, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, que às vezes a medicina humana já foi delineado, só que a gente tem que ir atrás, né? O Augusto Faria está perguntando se a terapia gênica pode auxiliar no tratamento do câncer. Sim, pode, né? Só que a terapia gênica, o que vai acontecer? Ela vai modificar o DNA. E uma vez modificada, a gente tem que saber muito bem o que vai acontecer. Esse Oncept é uma vacina, que é uma vacina de DNA. Ela vai introduzir no DNA do cão uma tirosina quinase, que é humana, e isso o que acredita-se, né, que isso vai aumentar a imunogenicidade do melanoma e o sistema imune do cachorro vai detectar e vai destruir o melanoma. Tem trabalhos, né, mostrando que aumenta a sobrevida do cachorro, essa vacina tem trabalhos que não, né? Então, tem resultados aí contraditórios. Sim, pode ser, só que tem que usar em medicina humana para ser aprovado, é muito mais cauteloso do que quando você vai fazer um tratamento com os animais, né? A Ruth está parabenizando, a Ruth Vassal, a gente que agradece. Na verdade, a gente que agradece, né, as pessoas que estão interagindo aqui com a gente. Agora, em relação a custos, Beli, de tratamentos em humanos não são tão baratos, né? Nessa questão de custos em animais, não sei se é tão comum assim os tratamentos, como é que fica isso, mas como é que fica essa questão de você tratar o teu animal de uma doença como câncer, né? Que é tão agressivo muitas vezes, né? Os animais vivem menos, enfim, toda essa questão de como lidar com isso e como funciona nessa questão. Existe atendimento público? Você sabe, tem ideia se existe isso para animais, alguma iniciativa, hospitais universitários, não sei, algum atendimento que a gente possa, sei lá, pessoas que estão vendo a gente, né, e falam assim, poxa... Se você comparar, vamos só em números, os Estados Unidos tem mais ou menos 30 escolas de medicina veterinária. O Brasil tem mais de 300. Então, tem muito veterinário. Então, o que acontece? Você consegue abranger, ter serviços, né, veterinários que podem ser acessíveis, né? Que eu falo acessíveis, tem locais que muito provavelmente aqui nos Estados Unidos não tem veterinário, e no Brasil tem. Por exemplo, se eu quero fazer um ecocardiograma na minha gata, eu tenho que recrutar um veterinário de outra cidade.
No Brasil é muito mais fácil encontrar pessoas que vão fazer isso, porque pelo próprio número de pessoas que sabem fazer, né? Não é tão limitante. Então, o que acontece? Você tem a probabilidade, eu fui já para o hospital público, o atendimento é bem interessante, eles fazem cirurgia, eles removem o tumor, só que não tem tratamento de quimioterapia, né? Por quê? Porque tratamento de quimioterapia você tem que ter aparatos, porque a quimioterapia ela também pode ser prejudicial à pessoa que está manipulando. Então, você tem que ter todo um sistema de biossegurança para fazer com que aquele quimioterápico esteja descartado adequadamente e seja manipulado adequadamente, porque pode contaminar o ambiente e isso promover algum problema mais para frente nas pessoas que estão lidando ali. Então, lá no hospital público eles não têm, né, esse sistema, então eles fazem a cirurgia. Então, eles geralmente, eles não falam lá, mas tem veterinários que fazem o tratamento, geralmente são quimioterápicos. Terapias que são dirigidas, que a gente usa muito em medicina, são poucos aprovados em medicina veterinária, são caros, né? Tem aqui o Palladia nos Estados Unidos, é caro. Só que aqui nos Estados Unidos, o que acontece? A gente paga plano de saúde para os animais, porque é caro. Na hora que a gente precisa, é caro. Então, se acontecer um acidente ou precisar de alguma coisa, é muito dinheiro que você tem que ter lá, né? Naquela hora. Você faz sim ou não. Aí você fala, né? Então, você não tem muita escolha. Então, você opta por isso, ou se não, você confia na sorte, né? Aqui, esse é o sistema, tanto humano quanto o sistema de veterinário. Então, são terapias dirigidas que são terapias que são mais seletivas, elas são bem mais caras do que os quimioterápicos. No Brasil, até, é um pouco mais acessível a quimioterapia e tratamentos veterinários que no resto do mundo. Desculpa, eu estava muda aqui porque eu fui... Não tem problema. Tem mais duas perguntas aqui. Uma pergunta do Guilherme Barbosa. Um abraço, Guilherme. Está dizendo que ótimas ideias, excelente exemplo de carreira. E a pergunta dele é se os cânceres são, de certa forma, similares em diferentes espécies. Isso não leva a pensar que as soluções podem ser semelhantes também? Tipo, uma cura única a todos os cânceres? Única entre parênteses. Sim. O que né? As pessoas, o que antes acreditava, né? Que você tem um único tratamento para curar o câncer, né? Só que acontece o seguinte: uma célula, como eu falei ali, né? Uma célula pode adquirir uma, duas, né? Habilidades que pode transformar ela numa célula tumoral, e uma ou outra célula pode ter todas. E às vezes uma célula pode ter 200 mutações e a célula do lado ter 5. Então, ela difere. O próprio tumor difere, tem heterogeneidade. Então, um tratamento que você dá quimioterápico, tem uma célula que está se multiplicando muito, vai pegar as células tumorais que estão se multiplicando. Aquelas células que não estão se multiplicando, elas vão ficar ali. Você entende? Então, elas têm características diferentes. Isso dentro do tumor. Aí a gente vai para o tumor de outra pessoa. A outra pessoa, ela pode ter, como eu falei, 50 mutações, pode ter expressão de um receptor, pode ter expressão de outro, pode ter uma mutação que a gente pode utilizar um tratamento que vai agir vai fazer com que aquela sinalização, que aquela mutação está dirigida, ser interrompida. A gente pode usar isso. Aí o que acontece? Tem tumores de outros locais, né? Tumor renal, tumor de cérebro. Então, são muitas variáveis. Não dá para ter um tratamento único que vai ser efetivo, vai matar todas as células cancerosas, todos os tipos tumorais em todas as pessoas. E, claro, tem o sistema imune. Cada pessoa vai ter uma reação, né, diferente. Né? Então, tem algumas pessoas
até as terapias, imunoterapias. Às vezes elas funcionam, às vezes não. Agora que estão começando a verificar por quê. Né? Então, Enildo eu sou muito eu acho que Guilherme respondeu aí. E o Enildo Teodoro está perguntando se existe uma estatística de terapias utilizadas em animais para tratamento do câncer animal que demonstra a eficácia dessas diferentes terapias. Olha, eu não sei te dizer, eu teria que ver com as pessoas clínicas, né? Quais são? Geralmente são o quê? Doxorubicin, vincristina, por exemplo, usa-se para tumor venéreo, é bem utilizado, e tem outros tipos de tumor, outros tipos de quimioterapias que são utilizados para outros tipos de tumores. Por exemplo, para linfoma é utilizado o protocolo CHOP, que é vários quimioterápicos, né? E é uma conjunção de quimioterápico. Uma semana é uma, outra semana é outro. Então, são diferentes quimioterápicos para o tratamento. Eles verificaram que é mais eficiente. Então, é diferente para cada tumor, e cada tumor, na verdade, tem se você for ver, tem um tratamento preferencial. Uhum. E assim, falando em câncer, metástase, a metástase nos animais tem alguma diferença de taxa de, assim, é igual, parecido em cada tipo de câncer, ou em animais é uma prevalência maior de metástase, ou acontece alguma coisa assim? Tem algo... Isso vai depender muito, Juliana, da agressividade do câncer, né? Uhum. Que assim, o tumor maligno, ele vai, né, ele vai se metastatizar, né? Ele tem mais propensão a se metastatizar. Então, tem tumores malignos que são extremamente agressivos, uhum, né? E tumores malignos que não são tão agressivos. São agressivos, mas não são tantos, né? Mas isso é parecido em animais e humanos? Sim, por exemplo, células mais agressivas, que a gente fala, né, que são mesenquimais, uhum, elas tendem a estar na circulação e ser capazes de colonizar outros órgãos, né? As células com características mais epiteliais, falando de câncer de mama, elas têm elas são capazes, né, de colonizar, mas não tão agressivamente como acontece com as células mesenquimais. Se a gente colocar um triplo negativo, que é de câncer de mama, do que um câncer que é chamado luminal, que é mais epitelial. Né? A última pergunta, então, para a gente te liberar, viu, Bélia? A gente não queria te liberar, não, mas vamos lá. O Robson Soares, abraço, Robson, da Liga de Integrantes da Rede, está perguntando se a edição genética parece estar sendo... Está falando, a edição genética parece estar sendo muito usada na China. Está perguntando se isso procede. E, no caso, para tratar câncer, tem algum estudo em andamento? Tem o uso de CRISPR, né, que eles estão fazendo na China, né? Como eu falei antes, terapia gênica, você vai editar o genoma. Então você está fazendo uma alteração ali no DNA da pessoa. Então, eles tiveram você tem que ter a aprovação do comitê de ética, e é para câncer. E a gente vai ver, né, vai demorar não sei quantos anos, talvez 2 anos para a gente ter esses resultados. É uma das terapias que acredita-se ser promissoras, só que tem alguns trabalhos mostrando que essa edição, ela não é tão perfeita. Então, pode ocorrer edições em outras partes do genoma. E então não ser tão específica. Então, como chama? É uma coisa muito... Você aí lidar, você pode... Será que vai mesmo curar as pessoas? Ou vai aumentar a vida útil das pessoas, a sobrevivência das pessoas? Ou será que vai acarretar em outras coisas e alterações do DNA que a gente não sabe? Né? Então, são coisas que a gente ainda não tem resposta. Até porque é uma técnica muito recente, né? É uma técnica muito recente, sim. E a gente não sabe. Então, eles estão mexendo com a imunidade, né? Então, até tem pessoas que acham que se a gente superativar a resposta imune, a gente pode ter um desencadeamento de doenças autoimunes. Será que você também?
Então tem várias respostas que a gente vai saber daqui uns 2 anos, 5 anos. Bom, então eu vou agradecer, vou encerrar só lembrando que amanhã a gente tem um outro webinar às 19h, com a Cauana e com a Mari, do Cientista Beta. Então, se vocês olharem lá no nosso calendário, amanhã a gente vai ter um papo muito legal sobre jovens cientistas e como a ciência pode ser um agente de transformação, né? Então, já mandando um beijo para as meninas, aguardo todos vocês aqui amanhã. E no final dessa semana, né, na sexta-feira, a gente vai ter um webinar com a Charlotte, que é representante Euraxis no Brasil, falando sobre oportunidades de pesquisa na Europa. Então, logo, logo a gente divulga o calendário de setembro. Quem não está cadastrado na rede ainda, pode ir lá no site, tem um link para cadastro. E a gente está sempre muito feliz de receber vocês aqui, viu, Beli? Tanto você... Muito obrigada pelo convite, por todas as pessoas aí, né, que participaram. É isso, eu aprendo cada vez mais com as pessoas que eu falo e a gente está aprendendo juntos, né? E é isso que é medicina única. A gente não aprende com a pessoa que é engenheiro, a gente aprende com a pessoa que é dentista, a pessoa que faz radioterapia, e é isso. Né? A gente trabalhar juntos, em colaboração. A gente não está em um nicho sozinho. A gente tem que fazer com que isso seja conectado, né? E então, Lulit, aguardo então o seu e-mail, tá? Para a gente conectar você com os pesquisadores da veterinária que estão fazendo esses tratamentos com os animais, né? Com radioterapia, que eu acho que foi isso que você falou. E eu agradeço a todos pela participação, pessoal do Facebook, beijos, até amanhã. E logo, logo a gente se fala, todo mundo lá agradecendo, tá, Beli? Beijo para você. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Paula Mello agradecendo lá no Facebook. Paula, todos aí, um beijo para vocês, até amanhã.